O que temos para dizer hoje é sobre o Espiritismo e a nossa transformação moral, ou seja, a nossa reforma íntima, aquilo que nós ouvimos falar desde o princípio, desde que nós adentramos na doutrina espírita, né, que nós fomos fazer a primeira consulta, nós fomos fazer as assistências espirituais, né, nós fomos para o departamento de orientação espiritual, e nós queríamos fazer curso, ou queríamos somente assistir as palestras para ver como é que era, tudo isso, né? Então, nós nos perguntamos, por que procuramos o Espiritismo? O que se passava na nossa mente, na nossa alma, naquela ocasião onde decidimos procurar a doutrina espírita? A dor que insistia em permanecer dia após dia, a angústia de não sabermos como nos livrar daquela sensação desconfortável que até nos sufocava, a curiosidade de ver o que se passa dentro de uma casa espírita, a curiosidade de ver espíritos incorporando e fazer consultas para saber se vamos casar com a pessoa amada, ou entre outras coisas que fazem parte da nossa curiosidade, da nossa ignorância, né? Até do mundo espiritual, do nosso cotidiano, da vida material. De qualquer forma, o único motivo, pelo menos para a maioria de nós, foi um pedido de socorro. Chegou o momento de nos encontrarmos cara a cara com as nossas dificuldades e conquistarmos o alento, o conforto, né, um bálsamo para as nossas feridas. Encontramos no nosso caminho diversas pessoas que nos acolhem, nos animam, falam sobre a doutrina com tanto amor, que nos sentimos mais protegidos até, mais confiantes quando ouvimos aquelas palavras de incentivo, né? Entretanto, também encontramos pessoas pessimistas, pessoas desanimadas e, por que não dizer, os mais preguiçosos, aqueles que esperam receber da espiritualidade o passe de mágica, aquele passe que resolve todos os problemas e fornece solução imediata para tudo. Esses dizem que é difícil ser espírita, que nos repreende em qualquer comentário que façamos com frases prontas do tipo: seja humilde, tenha paciência, ofereça outra face, desapegue das coisas materiais, não somos nada nesta vida, Deus é quem sabe, leia mais o Evangelho. Precisamos de muitas encarnações para alcançarmos um degrau na evolução. Mas não nos esclarecem qual é o caminho para que possamos iniciar essa caminhada com segurança. Não queremos coisas vagas. Tudo isso nós já tínhamos quando buscávamos em outras igrejas. Buscávamos uma bússola, o caminho certo. E há pessoas que entendem que ensinar é impor. Você tem que fazer. Quando, na verdade, nada deve ser imposto. Cada ser é único e possui a liberdade das suas escolhas. E também a evolução e o progresso alcançados nas experiências do dia a dia são consequências dessas mesmas escolhas. Então, nós podemos questionar sempre que as explicações não nos convencem. Então, à medida que alguém te explicar alguma coisa e você não se convenceu, questiona, pergunta. Não se convenceu? Vai, pergunta para outra pessoa, vai pesquisar a respeito, vai ler mais, entendeu? Porque nós temos aqui esmiuçar tudo até que nós entendamos, para ter confiança e saber exatamente o que é que nós estamos fazendo ali e o que é que nós buscamos, né? Então, nós temos que buscar as respostas nas publicações e não sentirmos vergonha se ainda não conseguimos atender, alcançar os nossos objetivos.
Então, à medida que tivermos a humildade de perguntar, eu digo não ter vergonha, né, de perguntar, e discutirmos os porquês relacionados de acordo com os nossos princípios morais, alcançando o entendimento de que todo progresso é individual, de acordo com o estágio evolutivo de cada um. Então, aí sim, aí estaremos indo de encontro com o nosso espírito, com a nossa alma, nos alimentando somente do que nos causa alívio e conforto proporcionados pelo nosso conhecimento. A verdade nos liberta e é através do conhecimento. Já não nos sentimos mais obrigados a nada. Não precisamos mudar de acordo com a pressão de que somos obrigados a mudar. Nos transformamos à medida que alcançamos o entendimento. Enfim, nos libertamos. Então não existe uma receita mágica. Ninguém nos tira a dor. Ela só acalma. E, por consequente, ela desaparece a partir do momento do encontro consigo mesmo. A partir do momento que paramos de nos culpar ou culpar os outros, a partir do momento que saímos do lugar de vítimas, que entendemos que não somos espíritos inferiores ou que somos maus, mas porque demoramos um pouco mais para compreender as leis divinas. Então, veja, nós não somos ninguém, nós não somos a ralé da ralé, nós não somos ínfimos, nós somos espíritos em evolução e cada um evolui de acordo com o alcance, com o seu crítico evolutivo, qual estágio evolutivo que você está e qual sintonia que você se depara, né? Com quem você encontra nessa sintonia. Então, a partir daí é que nós vamos deixando de sair do lugar de vítima e de pesquisa de uma pessoa que está em busca de si mesmo e que realmente quer viver melhor consigo mesmo. É aquela chamada paz de espírito que a gente procura, né? Sempre. Então, nós fomos rebeldes, nós fomos indisciplinados, e é somente por isso que nós necessitamos nos segurar numa tábua de salvação. E é somente por isso que, a partir daí, pedimos socorro às religiões, quando nós não aguentamos mais, que não sabemos o que fazer para sair daquela angústia que nos sufoca, para chegar aqui e a gente vai ficando desse jeito, não sabe mais para onde ir, se sufoca e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento mais. Mas a partir do entendimento alcançado, quando obtemos a segurança de que temos escolhas e que somos seres inteligentes, que precisam buscar coisas boas porque merecemos o que é bom. Então, perguntamos assim, mas será que eu mereço? Claro que eu mereço. Se eu estou fazendo tudo para melhorar, se eu quero alcançar alguma coisa boa na minha vida, eu quero viver em paz. Só essa busca que nós estamos fazendo, mas a gente faz pro lado de fora, não, mas é pro lado de dentro que a gente tem que fazer. E a partir daí a gente vai em busca do conhecimento, para interiorizar o entendimento daquilo tudo que nós estamos aprendendo. E aquilo começar a fazer nexo, sabe? Ter nexo na nossa cabeça. Raciocinar, é a dita fé raciocinada, né? Então, por que trabalhamos dia a dia para a lapidação do espírito, sem a hipocrisia da obrigação de mantermos as aparências, de fazermos o bem pelo bem, de reconhecermos em nós o que nos incomoda e o que nos faz bem. Então, já sei o que não faz bem e o que faz bem, o que eu gosto e o que eu não gosto, o que é certo, o que é errado, o que eu quero e o que eu não quero. Então, de reconhecermos em nós o que nos incomoda e o que nos faz bem, e convivermos em harmonia com o nosso interior, tendo certeza de que somos amparados pela espiritualidade. Então, a partir daí que nós buscamos socorro, nós somos atendidos.
Só que nós estamos tão envolvidos, tão assim desorientados, desequilibrados com as coisas que nos acontecem, que nós nem percebemos que a espiritualidade está ali ajudando a nos encontrar, né? Para que nós encontremos o nosso caminho, né? Então, a espiritualidade nos orienta e precisamos demonstrar que estamos à disposição do aprendizado contínuo em nosso próprio benefício. Não é egoísmo olharmos para o nosso próprio umbigo. Quando se trata de aprendizado, cada um no seu tempo. O bem que nos envolve, por consequência, envolverá todos ao nosso redor que estiverem na mesma sintonia. E também seremos envolvidos pelas coisas boas se estivermos na mesma sintonia de pessoas que estão numa sintonia boa. Então, esse período conturbado pelo medo, pelas inseguranças, causados pela pandemia principalmente, eles não devem ser encarados com terror por nós espíritas. Encaremos como um aprendizado a aplicação da disciplina, da obediência, da resignação. Então, não como um fardo pesado, né, que vem como tarefa para os trabalhadores da última hora. Né? Não é um fardo pesado, mas sim uma tarefa que vem para nós, trabalhadores da última hora, e para aqueles que já sabem o que fazer nessa hora de desequilíbrio coletivo, porque é isso que está acontecendo. O medo provoca esse desequilíbrio. Então, que mais, nada mais é do que transmitir confiança no Pai e na espiritualidade, fazendo a sua parte em vibrações de amor, reconforto, de consolo, para aqueles que perderam seus entes queridos, para aqueles que estão desencarnando em situação de medo e para todos que estão com a alma enfraquecida. Entendemos que para nos ajudarmos e auxiliar quem necessita mais do que nós, não precisamos estar dentro de uma igreja ou de uma casa espírita. Já sabemos o que fazer e como fazer. Nos tornamos independentes da matéria para alcançarmos os nossos objetivos. Basta que confiemos e nos liguemos à espiritualidade, que não nos desampara um minuto sequer. Então, nesse período de pandemia, nós estamos percebendo que estamos mais independentes. Que a nossa ligação tem que ser direto com Deus, com a espiritualidade. Salvo as lives que estamos fazendo semanalmente, fazendo evangelho, ouvindo palestras educativas, não é? Fazendo nossas vibrações, as nossas preces no coletivo, para que os nossos semelhantes mais necessitados sejam amparados naquele momento. Mas percebemos nesse ano e meio de isolamento, né, de obrigação de estarmos dentro de casa, em convivência com os nossos colegas, com os nossos amigos da casa espírita ou de qualquer outra igreja, nós descobrimos que somos independentes, que aquilo que quisermos fazer, nós vamos fazer. Então, não paramos de vibrar, não paramos de fazer prece, não paramos de pedir, né, principalmente para a espiritualidade nos ajudar e ajudar os nossos irmãos mais necessitados, né? Então, para tudo à nossa volta, vibremos. Tudo aquilo que nós vemos de coisa ruim e que aquilo nos às vezes irrita ou provoca medo em nós, insegurança, porque é tanta coisa ruim que a mídia mostra para nós. Então, para que não entremos nesse pensamento coletivo de violência ou de medo ou de desobediência, desequilíbrio, o que nós temos que fazer? Vibrar. Então, é um exercício que eu pratiquei, venho praticando desde que fiquei isolada. Aquilo que está passando, a informação que está passando é pesada. Eles passam coisa ruim porque atrai a atenção, a audiência de gente que está na mesma sintonia. Então, eu quero a informação, mas não quero a violência dela. Né? Não quero que aquilo penetre na minha cabeça para me desequilibrar, me deixar com medo de sair para a rua.
Então veja, naquele momento eu entro em vibração imediatamente, pedindo para que Deus ampare, que a espiritualidade trabalhe naquelas pessoas, para que as convença a sair daquele caminho e buscar aquilo que for melhor, para que ele tenha um pouco mais de paz de espírito. E assim, desta forma, nós vamos transformando o nosso padrão vibratório para melhor. E a qualquer hora, em qualquer lugar. Quando nós percebemos, nós já estamos vibrando e pedindo a proteção espiritual para todos nós ali envolvidos naquele momento. E para que aquelas pessoas sejam protegidas, sejam orientadas e serem encaminhadas para o bom caminho, para o bem, não é? Então, é neste momento que nós tomamos consciência de que não é difícil ser espírita. Porque nós saímos do nosso mundo de medos e de inseguranças, né? E passamos a viver com a certeza de que nós não estamos mais sozinhos e que só depende do padrão vibratório em que nos encontramos para vivermos em harmonia com o todo. Então você vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra de tudo ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergará o propósito da vida divina. Certo? Veja, se você vive em aflição, renova teu modo de sentir, né? A vida, o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça, com misericórdia, com sabedoria e com entendimento. Isso Emmanuel já diz no Fonte Viva. É o modo de sentir que faz toda a diferença na nossa existência. Então, qual foi o seu momento quando você realmente disse, definitivamente sou espírita? Se lembra? Então, lembra aquele dia que você chegou pela primeira vez na casa espírita? O que é que você buscava? Como que você se sentia? Relembra também das pessoas que te deram apoio, que te deram incentivo, otimismo, tudo bem, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Então, teve aquelas que disseram para nós, você pensa que espiritismo é fácil? É agora que você vai ver o que é problema. Isso é ignorância, isso é medo. A pessoa não se encontrou, ela não está entendendo ainda como que ela pode fazer para se livrar dos seus tormentos. E aí ela passa para o outro, só porque ela chegou antes, ela acha que ela está sofrendo há mais tempo, então agora você vai ver. Sendo que não é assim. O Espiritismo, através do estudo e do entendimento alcançado, ele nos liberta de nós mesmos, de todas as amarras. Hoje, quando eu vejo uma pessoa dizendo coisas ruins, por exemplo, você faz um comentário, ai que árvore linda aí, mas faz uma sujeira. Quando eu percebo uma coisa dessa, eu simplesmente desvio o assunto para coisas boas, só começo a falar coisas boas, ou então me desvio da pessoa mesmo. Eu não quero coisa ruim. Eu sei o que é coisa ruim. Eu estou vendo a mídia todo dia. Eu estou vendo gente morrer todo dia. Eu estou vendo gente passar dificuldade todo dia. Eu também tenho os meus receios e sofro pelo sofrimento do outro e vivo pedindo a Deus que ampare aquelas pessoas e que nos dê discernimento para entender tudo isso e poder ajudar de uma forma ou de outra. É por aí. A partir do momento que entendemos realmente o que é a doutrina espírita, o que é a vida espiritual e o que é o evangelho, que é um código de moral, né, um código de conduta, que ali tem todo o caminho a percorrer para que possamos nos melhorar moralmente e espiritualmente. Então é a partir desse momento que nós começamos a sentir que estamos mais leves. Foi a partir do estudo
do Livro dos Espíritos, do Evangelho, das aulas infinitas que nós tivemos sobre o Espiritismo, através de escutar pessoas, cada um com a sua história, tudo isso foi fazendo com que eu refletisse e foi fazendo com que eu descobrisse que eu tinha escolha. Então, a minha escolha era aceitar a coisa ruim ou recusar a coisa ruim. Buscar as coisas boas ou não buscar as coisas boas. Eu optei por não aceitar coisas ruins e buscar coisas boas, coisas melhores. E tudo tinha que melhorar na minha vida através de mim, do meu padrão vibratório, da minha maneira de pensar, minha maneira de sentir. Eu descobri que tudo tem a força que eu der para essa força. Tudo tem importância que eu der. E tudo vai me afetar pela forma que eu recebo e sinto e pela forma que eu administro as coisas ruins, os improvisos que a gente, né, é pego de surpresa, sempre aparece na nossa existência. Antes eu tinha medo, meu Deus, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, e o que vai acontecer? Porque via uma série de coisas ruins que ia acontecer lá na frente por causa daquilo que eu estava vendo naquela hora. Aí mudei, falei, pera um pouquinho, isso aí não tá bom? Como é que eu faço para transformar isso? E então jogar isso no lixo e partir para coisa boa. Só quero coisa boa. Como é que eu vou mudar isso? E já entro na mudança automaticamente, visando uma coisa melhor e começando a ignorar aquilo que está me fazendo mal ou tentando me fazer mal. E é através dessa transformação moral que eu passei a fazer, na minha maneira de agir, que eu elevei o padrão vibratório. E elevei o padrão de sintonia com o que eu vou conviver, com quem eu vou conviver. E eu cortei tudo que possa me fazer mal na minha vida. Tudo que for tóxico me faz mal, não me serve. E é a partir daí que eu oriento. Espiritismo não faz mal, a doutrina espírita só te faz o bem, te esclarece. Se você não tem condições de descobrir aquilo ainda que está te fazendo bem, vá conversando, vá perguntando, vai lendo mais, vai pesquisando, vai destrinchando, sabe? Tudo. Não tenha medo. Para isso servem os estudos. Para isso estão as pessoas ali dentro da casa espírita com a obrigação de te orientar. Ela chegou antes, ela sabe um pouco mais porque chegou antes. Então ela tem obrigação de passar para quem chegou agora, de orientar. Mas não é, você não pode mais fazer isso, você não, aqui é assim, não é nada disso. Quando você vai na casa de alguém para visitar, como é que você se comporta? Né? Você se comporta com educação. Na primeira coisa que você chega, você pede licença para entrar na casa do outro. Né? Você agradece a oportunidade de estar ali, que diz que está contente de estar ali. E você observa o comportamento dessas pessoas. Né? O modo de viver delas, como elas se comportam, como elas se sentam à mesa, como se sentam no sofá, a maneira que um se dirige ao outro dentro da casa. E o seu comportamento, a sua atitude dentro daquela casa que te recebe, tem que ser com a educação e tem que ser de acordo com a família que ali mora. Você não pode extrapolar. Porque a gente fala, na sua casa, você dança conforme a sua música. E na casa dos outros, você tem que dançar conforme a música deles. Isso chama-se respeito, educação. Quando nós vamos para a casa espírita, nós temos que observar qual é o comportamento, qual é a direção do pensamento ali diante do curso, das aulas que nós temos, né, todos os anos, os cursos, né, e as aulas semanais. Tudo isso nós temos que prestar atenção. É uma reeducação moral. Então, assusta. E o pessoal fala. E daí que o pessoal fala? Vai você observando e formando a sua própria opinião. Né? Você vai desenvolvendo conceitos.
E se tem dúvida, conversa. Se alguém não concorda, vai te explicar por quê. Vai ter que explicar também, né? Porque tudo tem um porquê. Te mostrar outros caminhos. Eu sempre tive por norma de buscar conhecimento através de pessoas que saibam muito mais do que eu, porque eles têm muito mais para me ensinar. Toda a vida foi assim, com tudo, não é só com o espiritismo. Para acrescentar coisas boas. E a partir daí que o espiritismo me ensinou que somos seres individuais, que somos os únicos responsáveis pela nossa vida, que não existe mérito, não existe recompensa, existe consequências de tudo aquilo que você faz. Por que eu vou ficar dependendo de outras pessoas? Por que eu vou ficar rastejando para outra pessoa? Por que eu vou me submeter às vontades, me anular para outra pessoa? Aí eu estou acabando comigo, com o meu progresso, estou destruindo, estou retardando, atrasando tudo, porque não vivi para mim, não fiz para mim. E também não faço porque o outro vai pensar, é o que eu quero, o que eu vou pensar. É aí que entra você olhar para o próprio umbigo e ficar cuidando de você, né? É o melhor para si. Agora, a partir do momento que você consegue administrar tudo isso, se transformar para melhor, você vai ser melhor para todo mundo. E a partir do momento que você é melhor para todo mundo, essas pessoas se transformam no comportamento com você. No mínimo, se não vão te amar, vão passar a te respeitar. Então vamos pensar nisso. O espiritismo não traz a preocupação de que vamos sofrer, e sim o alívio de que, de acordo com o nosso entendimento, o nosso comportamento, ele vai trazer o alívio para as nossas dores. É através do conhecimento nós vamos conseguir a libertação que tanto almejamos, a liberdade de ser, de querer, de estar, certo? Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada pela atenção.